quero fazer uma oração antes de tudo aqui, iniciar essa pregação, amém? Grandioso Deus, poderoso Pai, graças te damos por estarmos reunidos nessa sexta-feira no culto de oração. Que a palavra ao qual, Pai amado, o Senhor colocou em meu coração para ser ministrado, meus amados irmãos, não seja eu que fale, mas o teu Espírito que venha falar nessa noite. Não só nessa noite, mas todos os dias por meio dos meus lábios, Senhor. O Senhor vem estar preparando o coração de meus amados irmãos, e que essa palavra, Pai amado, venha, meu Deus, teu surtir efeito em nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Eu queria que meus irmãos abrissem a Bíblia no livro de 2 Reis 20. O tema da ministração que eu coloquei é que o nosso Deus muda decreto por meio da oração. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, poderoso, Ele muda histórias, Ele muda decreto por meio da oração. E para falar um tema desse tão importante sobre como é o poder do nosso Deus, eu queria falar sobre o rei Ezequias. Queria que meus irmãos acompanhassem comigo a leitura aqui. 2 Reis 20? 2 Reis 20, a partir do versículo 1, amém? Amém. Eu quero fazer uma introdução disso. Vou iniciar a leitura, amém? Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, havendo Isaías ainda saindo no meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que te sararei. Ao descer do dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e essa cidade, ampararei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. A história do rei Ezequias traz algumas lições, algumas verdades e algumas respostas de Deus para as nossas vidas. Podemos ver aqui na palavra do Senhor a respeito dessa enfermidade ao qual o rei Ezequias foi acometido, mas é válido iniciar ali no 2 Reis 18, versículo 3, diz bem assim, começa a contar a história de Ezequias, quando ele foi rei de Judá, quando ele foi levantado rei de Judá, e diz que ele fez reto o que era perante o Senhor, segundo o que fizera Davi seu pai. Uma das primeiras coisas que ele fez ali foi remover os postes de ídolo, acabar com aquela idolatria, acabar com tudo que havia errado no meio daquele povo. E a palavra no versículo 5 diz bem assim, que ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde que ele saía, lograva com êxito. Por que eu fiz questão de fazer essa citação? Porque quem acompanhou o livro de 2 Reis, Crônicas, vai ver o que esse homem enfrentou num curto período de tempo. Aos 25 anos de idade, ele foi levantado como rei de Jerusalém, rei de Judá ali. E já nesse curto período de tempo, ele é afrontado pelo rei Senecarib, um grande exército assírio, se não me engano, se levantou contra ele com mais de 180 mil soldados ali em prol de destruir aquela nação. E a Bíblia relata nas Escrituras que o rei Ezequias rasga suas vestes, chega diante do Senhor e vai orar a Deus. O restante da história nós já sabemos, que Deus com um anjo matou todo aquele exército que levantou contra o Senhor. Mas já num curto prazo de tempo, Deus manda que Ezequias faça o que? Arrume a casa dele. Que os dias dele estavam se findando e que ele tinha sido acometido com uma doença de morte. O interessante é que quando o Isaías chega diante ali, o homem de Deus, porque se Isaías está levando, Ezequias sabia que a palavra vinha do Senhor. Não era uma palavra de carne, não era uma palavra que poderia duvidar de que seria Deus falando, era um homem de Deus que levaria a palavra ali. E na hora que o rei Ezequias ouve aquilo ali, o que Ezequias faz, que nem nós lemos aqui? Ele vira o rosto, ele não se levou aquela mensagem negativa, que é o que acontece com muitas pessoas em nossa caminhada cristã, pastor.
Quando vem o embate, quando vem a luta, quando vem determinada situação, nós temos a facilidade mais de nos apegarmos com a mensagem negativa, com algo ruim, do que pegar, fazer o quê? Confiar no Senhor. O rei Ezequias, ele não se apegou à murmuração, ele não reclamou. O que ele fez imediatamente? Ele orou novamente ao Senhor, crendo eu, lembrando daquele grande livramento ao qual Deus tinha feito, porque isso, na hora que ele chega, passou primeiramente, ele é levantado como rei ali de Judá, de Jerusalém, tem aquela afronta daquele rei ali contra ele, aquela nação, ele chega diante do Senhor, nesse período ele está criando um relacionamento com Deus, que é o que falta muito em nossas vidas, meus amados irmãos, ter um relacionamento com Deus. Se for uma situação igual essa, nós entendemos tudo, mas nas adversidades nós temos uma facilidade maior de buscar Deus para que Ele venha nos socorrer, nos salvar, nos libertar de determinada situação. Mas Ezequias não chega, ele chega na situação de confiar que Deus ia dar a vitória diante daquele povo ali, foi o que aconteceu. E esse relacionamento já se estendeu, que imediatamente ele fala bem aqui, quando ele vira o rosto para a parede, ele diz o quê? Tem outra, eu gosto dessa tradução aqui, sei lá, ele fala bem assim: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração. Após orar ao Senhor demasiadamente, o que aconteceu ali? Para que o coração de Deus fosse tocado pela oração de Ezequias. A diferença ali foi que ele pegou o livro de, se eu não me engano, é de Joel, fala que nós não devemos rasgar as nossas vestes, mas nós devemos rasgar o nosso coração diante do Senhor. Quando temos relacionamento com Deus, nós não deixamos de modo algum, pastor, de rasgarmos as nossas angústias, nós precisamos crendo que Deus vai estar trabalhando em nosso favor. E o rei Ezequias, ele não pediu em nenhum momento, se a gente for analisar aqui o que ele diz, ele não pediu cura, ele não pediu em nenhum momento que a saúde dele fosse restaurada. Ele simplesmente orou ao Senhor, lembrando a Deus, como se Deus precisasse lembrar, porque Deus é onisciente, Deus sabe, lembrando que ele andou fielmente ao Senhor, que ele cumpriu tudo que Deus queria. E Deus mostra, sabe o que, numa situação dessa, que o relacionamento do Senhor para com o homem, o que ele precisa é que nós tenhamos um coração contrito, porque a palavra diz que Deus não rejeitará um coração contrito e quebrantado. E muitas vezes, pastor, o que acontece numa situação dessa, na minha vida, na vida dos nossos irmãos, quando passam por essa luta, nós começamos a questionar, a indagar, por que eu estou passando isso, por que eu estou passando aquilo, não tendo o entendimento que o que devemos buscar primeiramente é a certeza, é a certeza de que, será que a minha oração, ela está chamando a atenção de Deus? Porque a partir do momento em que eu pego, eu não mudo, Senhor, igual foi eu no trabalho, na hora que o meu patrão chegou e falou o seguinte: mas você vai para a igreja hoje? Eu falei, eu tenho que levar a ministração no culto, eu tenho que trazer a palavra. Aí o meu patrão falou, mas bota o seu filho para trazer. Logo hoje eu fiquei em silêncio, irmãos, não vou mentir para vocês, eu não ia ser tudo. A minha vontade de responder ao meu patrão foi falar, o meu horário é de 8 da manhã até as 6 da tarde, e aqui eu posso ir. Mas eu fiquei em silêncio. Eu liguei para o irmão Marco e falei, Senhor, dai-me graça, Pai, e força para que eu possa estar ali no culto, porque o que eu estou indo fazer é para que o teu santo nome venha ser glorificado. E eu não permiti em nenhum momento que a indignação, a inquietação, a dúvida, a insegurança tomasse conta de que eu estaria aqui à noite. O que eu quero dizer para meus irmãos, meus queridos? Nós não vamos chamar a atenção de Deus com lamentações, com indignação, com incerteza, com dúvida, com insegurança, porque Deus não trabalha no meio disso. Um relacionamento de Deus para com o homem, meu amado pastor, ele se dá quando nós entregamos nosso coração, quando nós acreditamos que se Deus deu aquela sentença ali para Ezequias tinha que fazer o que? Senhor, lembra-te. O relacionamento de Deus, na minha opinião aqui, estudando isso, pastor, não era aqui na terra de Ezequias, era ter certeza que Deus lembrasse que, Senhor, eu andei contigo, e eu quero estar contigo na eternidade. Mas o nosso Deus é um Deus que ouve, é um Deus que vê, e é um Deus que responde. E muitas vezes Ele responde muito mais do que pensamos ou imaginamos que Ele possa fazer. A Bíblia relata que quando Isaías chegava na frente do templo, Deus mandou ele voltar e mandou Isaías, eis que eu ouvi. Volta e disse, assim diz o Senhor, Pai de Davi, ouvi a tua oração. Uma oração, meus irmãos, se queremos que Deus venha chamar a atenção do Senhor e que venhamos ter a convicção de que Deus ouve nossas orações, que venhamos a quebrantar diante de Deus.
que venhamos ter a plena convicção de que nada que ocorre em nossa vida é para a morte, e que Deus pode mudar decreto, que Deus pode mudar histórias. Ele, em nenhum momento, quando passamos por situações adversas, nós oramos. Isso aqui é muito importante que eu queria falar para vocês, que eles falam bem o seguinte, que eu fiz alguns tópicos aqui, quando Deus ouve a oração, e Ele também diz que viu as suas lágrimas, e eis que te curarei ao terceiro dia. Um dos grandes questionamentos na nossa caminhada cristã, pastor, principalmente em termos de oração, apresentar a Deus, é que muitas vezes Deus fala, irmão, que nem falou aqui para Ezequias, falou bem o seguinte, eis que sararei. Deus deu a palavra dele, você vai ser sarado. Mas Deus falou que no terceiro dia ele seria curado, pastor. A questão nossa é que Deus lança uma palavra e nós não temos a paciência de esperar o tempo da cura, o tempo da resposta, o tempo da libertação, o tempo do milagre. Você imagina, meus irmãos, se nós continuarmos com dúvida se Deus vai cumprir a data da promessa? Não, Deus não tem a data, Deus tem a convicção, a palavra dele, que ele não é homem para que minta, nem filho para se arrependa, meu irmão. Ele falou que ao terceiro dia prometeu para ele que ia curar. Ele, que prometeu, eis que te curarei. A palavra foi lançada, você vai ser curado, você não vai morrer. E Deus é tão bom que ainda deu mais 15 anos de vida. O que eu quero dizer para nós, irmãos? Deus tem muito mais para fazer por nós do que nós precisamos mais, irmãos. Às vezes nós ficamos descontentes com a situação no trabalho, na família, na igreja, onde quer que seja, mas Deus manda dizer, não duvide da palavra que você sobre a sua vida. E a leitura que eu faço, a maioria das vezes, é que nós não sabemos orar. Não conseguimos chamar a atenção de Deus porque Ele não tem encontrado aquilo que Ele procura. O que é que Deus procura em nós? A palavra do Senhor tem tantos amigos e todos os colocações que Deus procura. A palavra de Deus diz que Deus procura adoradores, curadores em espírito e verdade. A palavra do Senhor diz que Ele não rejeita. Então, o que é que Deus quer? Que nós tenhamos o coração, irmão, disposto a nos rasgar, nos entregarmos. E quando rasgar o Senhor, é esquecer, meus irmãos, de qualquer empecilho, qualquer impedimento, qualquer barreira, que é isso que tem pedido de oração nossa ser respondida, pastor. É isso que tem pedido de milagres acontecer na minha vida. Às vezes eu estou ali debaixo do chão, descendo no caminhão, e às vezes, Deus, o Senhor não tem coisas melhores para a minha vida. O Senhor falou, tudo bem, que graças a Deus, a palavra do Senhor tem se cumprido dia após dia na minha vida. E aqui eu queria trazer um testemunho rapidamente, no culto de foi sexta-feira, uma pessoa me abordou e estava lá, você está muito feliz, né? O teu filho ali, eu olhei para a pessoa e falei, não, eu estou alegre porque as promessas de Deus têm se cumprido na minha vida. Depois de tantas desgraças, depois de tantos assassinatos, depois de tantos laços de morte, eu estou vendo o meu altar, o meu filho no altar do Senhor, e mais maldições sendo quebradas, Esther. Eu chorei ali, eu venho do metrô, pastor, vendo aquele vídeo que a gente grava, não é para simplesmente, é para se alegrar que a promessa de Deus tem se cumprido. Então assim, eu vou parando para ver que Deus nem tinha precisão de fazer isso por mim, porque eu era um pobre, miserável pecador, e era para mim estar morto há dezenas de anos, mas aí Deus faz o quê? Eis que eu vou te transformar, galera. Usou homens, mulheres de Deus, usou pastor, e aí eu estou aqui hoje como sendo um instrumento usado na mão de Deus para poder dizer para vocês, Deus opera milagre, Deus muda decreto. Que o decreto, meu irmão, quantas vezes eu já fui em igreja e vi isso para falar, você morreu tal dia, você ia tal dia. Aí hoje eu estou aqui, um dia desse eu meditando essa palavra, Deus, o Senhor mudou o decreto da minha vida de morte para vida, Senhor. É o que Deus quer fazer em nossas vidas, meus irmãos. Quantos sonhos nós temos colocado diante do Senhor, não temos visto ser realizados, não temos visto ser concretizados, porque nós temos duvidado. Porque olha só, pastor, quando Deus faz uma promessa e tem um tempo de se cumprir, o que devemos fazer nesse percurso, nesse tempo, nessa guerra? Continuar crendo. Continuar crendo, porque se em algum momento, alguma circunstância, a vida vai vir enxerrada de dúvida, vai vir enxerrada de incerteza, eu estou cansado, mas Deus respondeu ali para remontar, mas não aconteceu comigo. Então, meus queridos, é continuar crendo. Sabe por quê? Porque Jeremias 29:3 diz que assim, que buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu, estudando, lendo a Bíblia, com alguns auxílios, chega à conclusão de que quando o rei Ezequias tem aquela resposta ali, irmão Zé, ele não buscou o Senhor de meio coração, ele não buscou a Deus de uma parte do coração, pastor, ele não coxou em dois pensamentos, ele buscou a Deus de todo o coração. E a palavra, porque é maravilhoso, como o pastor mesmo diz, é incrível como pessoas de períodos distantes, tempos distantes, diferentes, tudo se encaixa na palavra de Deus.
E a palavra de Deus diz que se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, nós vamos encontrar Deus, meus irmãos. Nós aprendemos. E outra coisa importante aqui, já estou finalizando, uma das coisas que nós temos que aprender, não somente na sexta-feira, mas dentro de casa, no trabalho, onde é que for, é que Deus tem resposta para todas as nossas orações. Porque a oração, ela gera resposta. E muitas vezes, pastor, essas respostas têm passado na nossa frente. Muitas vezes essas respostas têm sido usadas por irmão para ABC dele, e a gente não enxerga porque temos sido tomados pela dúvida, temos sido tomados pela impaciência. E eu não quero me aprofundar mais versículos aqui à frente sobre prova, ao qual ainda Ezequias fez diante de Deus que voltasse o sol na escada que foi. Eu quero parar aqui para dizer para vocês, não duvide que Deus pode mudar decreto na vida de vocês. Aleluia. Ezequias estava decretado a morte, uma enfermidade ao qual a ciência não poderia resolver, nenhuma pessoa que estivesse ao lado lá, mas Deus falou para ele, eis que eu te dou 15 anos. E para finalizar, quando eu falei que Deus pode fazer muito mais, olha só como Deus é bom. Deus ainda falou o seguinte, falou que ia dar 15 anos, pessoal, foi só 15 anos, pastor? Não, ainda falou que os assírios que ele ia derrotar, que ele ia honrar, é o que Deus tem para a vida de vocês, não somente hoje, mas para todo sempre, mais do que vocês têm pedido. Porque Deus não precisa que duvidemos da palavra que Ele nos entrega. Porque muitas vezes, Deus está abrindo uma porta determinada porta na tua vida, irmão fulano. Será que Deus está abrindo mesmo? A pessoa recebe, pastor. A pessoa recebe aqui agora, a palavra está sendo lançada. Mas amanhã, em vez de alimentar, porque como é que nós vamos alimentar? Como foi pregado aqui sexta-feira e sábado, trazendo lenha no altar para que o fogo do Espírito Santo continue queimando dentro de nós. Se não trouxer lenha, se não trouxer, meu irmão, nós trouxemos lenha, igual foi dito aqui pelo pastor Josué, pelo Adriano, com oração, com ação de graça, com leitura da Bíblia, com consagração, com busca ao Senhor, com amor ao próximo, meu querido, o fogo vai queimar, vai se apagar. E aí, como é que você vai acreditar que aquela promessa que Deus fez vai se cumprir? Acontece que entre o tempo que Deus fala conosco e o tempo da espera pelo aquilo que precisamos, uma enxurrada de dúvidas adentra em nossos corações. Então, a partir de hoje, meus irmãos, em nome de Jesus, o que nós vamos tomar posse para nossas vidas, baseado nessa palavra aqui do rei Ezequias? A dúvida não vai mais permear em nossa mente. A dúvida não pode permear mais em nossa mente, sabe por quê? Porque aquele que prometeu, ele é fiel e justo para nós. E eu vejo, nessa minha caminhada que eu tenho com Deus, uma caminhada que, graças a Deus, nos últimos anos tem sido gratificante, porque, irmão, nada é mais gratificante do que, não é simplesmente estar no templo de Deus, pastor, não é simplesmente estar nesse local, é sermos igreja por onde andarmos, é as pessoas poderem ver Cristo em nós, e se lembrando, sabe o que? Que isso aí não pode vir para o nosso coração, é ter a convicção de que Deus vai continuar operando em nosso favor. Amém. Deus tinha... Eu não mereci o que Deus fez pela minha vida. Às vezes eu me pego ali deitado no almoço e falo, Deus, por que eu? Mas na hora que eu vi o que aconteceu, na hora que eu vejo a juventude, na hora que eu vejo a vida das mulheres, na hora que eu vejo a família, na hora que eu vejo o culto, Deus, é para que o Senhor visse o amor que o Senhor tem pelas nossas vidas quando o Senhor entregou o seu filho. Quando o Senhor entregou o seu filho, porque, irmãos, para finalizar aqui, nós orarmos, tudo vai muito além do que vivemos aqui. A lição que eu tiro aqui sobre a história de Ezequias, eu tinha preparado tanta coisa, estudei a semana toda, fiquei no metrô, mas o Espírito Santo de Deus me direciona. Não duvide do agir de Deus na vida de vocês. Porque Deus continua ouvindo, Deus continua vendo e Deus vai continuar operando em nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Vamos estar orando aqui. As palmas, glória a Jesus, amém?